Boa noite, hoje eu vim novamente falar, adoro falar aqui, já falei, já cansei, já falei bastante, por isso que a gente acaba vindo, porque a energia que traz a gente é que é muito gostosa, é que é muito importante para que a gente possa falar e a gente traz essas mensagens, essas lições da forma que a gente entende que melhor possa atender aqueles que acabam vindo. E hoje eu trouxe um tema, aqui é para baixo, é isso aqui. Viver em sociedade. É claro que ninguém tem problema com isso aqui, né? Ninguém. Todo mundo aqui vive bem em sociedade, todo mundo aceita tudo que os outros falam. A gente sabe, a gente percebe na percepção de cada um que todo mundo, quando alguém reclama de alguma coisa, a pessoa fala assim, nossa, me perdoe. Eu não sabia o que estava fazendo, agora eu não vou cometer mais engano assim. Em casa, então, nem se fala, né? O marido, quando faz a coisa errada, a primeira coisa que ele faz é perdoe, meu amor, me perdoe por tudo aquilo que eu fiz e que eu não fiz também durante um ano inteiro. É assim que a gente faz. No ônibus, então, é a maravilha. No ônibus, quando a gente vai ver aquele ônibus lotado, a gente está no ponto de ônibus, vem vindo aquele ônibus lotado aqui em cima, pega ele lotado, aí ele vem cheio, você fala assim, eu vou entrar, aí tem mais 10 pessoas para entrar, aí você educadamente fala assim, pode entrar na minha frente, não tem problema nenhum, você não empurra ninguém. Quando você está dentro do ônibus, então, você vê o ônibus parando no ponto de ônibus, fala assim, mas já está lotado, por que vai parar? Não, pare, as pessoas que estão no ponto merecem também ir para o seu local de trabalho amorosamente. É assim que a gente vive em sociedade, não é? Eu nem sei por que a gente está encarnado, porque a gente já sabe, já faz, já tudo que a gente faz dessa forma. O problema é que não é dessa forma que a gente vive, né? O problema é que as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas sempre aparecem em algum momento. Porque viver em sociedade é difícil. Porque viver conjuntamente é muito difícil. Não é à toa que ao longo da nossa vivência, ao longo da história, muitos filósofos se depararam em discutir essa ideia de sociedade e como se vive em sociedade. Muitos filósofos, Aristóteles, outros filósofos falaram sobre isso. Falaram sobre essa dificuldade e por que a gente tem que viver em sociedade. Aí já para começar a gente vai falar de um deles. O Aristóteles vai falar assim, o homem é um animal social. É verdade, o homem foi feito para viver em sociedade. É isso que ele diz, o homem é um animal político. Político no sentido de convivência. Cada um precisa obrigatoriamente viver ao lado do outro, conviver com o outro, vivenciar as dificuldades do outro, suportar as dores do outro. Por quê? Porque não tem como a gente fugir disso. E isso é presente nas nossas vidas porque isso faz parte dessa nossa vida. Já um outro lá, o Rousseau, que é um outro filósofo que viveu lá perto da Revolução Francesa, ele conviveu ali um pouquinho antes, ele diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Tem um livro dele que ele fala exatamente sobre isso. Segundo ele, o homem nasceu livre. Livre, leve, solto. Quando ele queria pegar uma fruta na árvore, ele simplesmente ia lá, pegava, comia. Quando ele queria fazer alguma coisa, ele ia, saía. Vivia no mundo solto, livre, sem ninguém perturbar, sem ninguém atormentar, sem ninguém fazer nada. Ele tinha um filho, ele cuidava, depois largava e ia cuidar da vida. Até que chegou um momento que alguém resolveu que eles não podiam viver mais assim. Eles começam a viver a ideia de tribo e aí começa o problema, porque aí começam as responsabilidades. Ele diz que a partir do momento que ele foi obrigado a viver em sociedade, ele passou a corromper, porque ele passou a ser obrigado a fazer algo que não é da natureza dele, que é viver livre, leve e solto, fazendo o que ele bem entendia. Ele vai defender exatamente essa tese de que o homem é bom, ele fica mal porque a sociedade o prende, o obriga a fazer algumas coisas que ele não gostaria de vivenciar. Esse é o pensamento dele. Por outro lado, um outro filósofo vai falar exatamente o contrário. Ele vai falar assim, olha, o homem é o lobo do homem. Então, o homem precisa ser controlado.
Porque se deixar o homem aí sozinho, solto, ele vai prejudicar o outro. Se deixar o homem sem cabresto, ele vai lá e vai fazer um mal para o outro. Por quê? Porque ele só pensa em si mesmo. Porque ele só pensa nos seus próprios interesses, nas suas próprias decisões. E aí ele vai falar assim, então precisa de governo. O homem precisa ser governado, estabelecer regras, leis, do que ele pode, o que ele não pode fazer, vai estabelecer o que ele é determinado. São 3 filósofos com pensamentos diferentes. Se a gente for procurar, todos eles vão falar uma coisa sobre isso. Eu trouxe aqui só para a gente ter uma ideia de como as pessoas pensam sobre isso e como já pensaram sobre isso. Da mesma forma é o Kardec. O Kardec viveu um pouco depois dessa passagem desses dois, não, isso aqui está muito mais lá atrás, mas desses dois aqui, ele está muito ali próximo. 80, talvez, 100 anos no máximo de diferença de convivência e de ideia. Então, quando ele vive, essa ideia de viver em sociedade, por Kardec é muito premente, está muito próximo dele. Não é à toa que ele vai chegar no Livro dos Espíritos, vai perguntar para os espíritos se viver em sociedade é algo natural. Por quê? Porque ele está com esses pensamentos aqui na cabeça dele. Ele está querendo saber, mas será que é natural ou não? Será que eu sou obrigado a viver em sociedade? Por que eu tenho que viver em sociedade? Por que a gente tem que conviver? E ele vai fazer essa pergunta lá para os espíritos. E lá na questão 700 e alguma coisa, ele vai perguntar, a vida social está na natureza? E os espíritos vão responder, Deus fez o homem para viver em sociedade. É a resposta que ele já dá. De cara, Deus fez o homem para viver em sociedade. Por isso que nós convivemos. Então Deus não fez cada um de nós para viver livremente sem contato com o outro. Deus estabeleceu cada um de nós para que nós possamos conviver. É uma regra fundamental da lei de melhorar, da lei que nós temos que melhorar a cada um, da evolução, do progresso, que nós precisamos do outro, para que a partir do outro e a partir das diferenças que um tem dos outros, que nós possamos aprender. Então, viver em sociedade é um instrumento fundamental para que a gente possa aprender a conviver um com o outro e, a partir dessa convivência, possamos aprender a viver e a sermos cada vez melhores. E ele continua ainda. Deus deu a palavra e outras faculdades necessárias à vida em sociedade. Então é Deus que nos dá a capacidade de falar, Deus que dá a capacidade de conduzir as pessoas, de estar em contato com as pessoas, é Deus que dá essa possibilidade para todos nós, para que nós possamos nos comunicar. Então Deus nos dá essa garantia e esses instrumentos para que a gente possa conviver, para que nós possamos vivermos uns com os outros. A ideia do ser um animal social, um animal político, é da nossa natureza. Pertence à nossa natureza o convívio, a necessidade de vivermos juntos. Apesar de a gente querer ter uma vontade, muitas vezes, de estar sozinho. De querer mudar a nossa essência, de querer mudar aquilo. Mas a gente começa a perceber que o mundo nos faz viver junto. O mundo faz com que nós nos encontremos, as nossas vidas faz com que nós nos encontremos. As nossas encarnações provocam que nós estejamos juntos dos outros ou de pessoas, para que nós possamos trocar ideias e aprender cada vez mais. E ele vai continuar. O homem procura viver em sociedade por instinto, pois concorre mutuamente com o progresso, necessidade do outro para evoluir. Então ele complementa exatamente essa parte da natureza, de que é algo natural, exatamente mostrando que nós todos buscamos viver em sociedade. Buscamos o outro porque precisamos do outro. Buscamos mudar a nossa forma porque nós precisamos aprender. Seja aprender intelectualmente, seja aprender moralmente.
Nós todos vivenciamos e acabamos buscando isso porque faz parte da nossa essência como seres humanos e pessoas encarnadas. Esse é o processo do crescimento e esse é o processo da evolução que Deus vai propiciar a cada um de nós, porque sem isso a gente não conseguiria evoluir. Sem os nossos erros, sem a cobrança do outro, a gente não conseguiria evoluir, a gente não conseguiria crescer. A gente não saberia o parâmetro que você pode usar para você melhorar e mudar atitudes. Se a gente não sabe o que é bom, ou a gente não sabe o que é melhor, a gente fica paradão lá. Estou bem aqui. O processo de mostrar, de cutucar a nossa essência, de mostrar, olha, você pode fazer melhor, você pode ser melhor. Porque uma das tendências que a gente tem é esta estagnação. Parar, esperar. Porque se deixar, todo mundo fica lá quietinho, não está doendo, vou seguir. E a gente é assim, não está doendo, tá bom. Não é? Isso faz parte da gente. Aí a gente toma um cutucão e fala, opa, o que eu faço agora? É esse cutucão que é o outro que dá em você. Esse cutucão que é a pessoa que está fazendo alguma coisa ou que fez alguma coisa, que ela mostra para você que você pode mudar, que você pode transformar. Então por que a gente ainda assim tem tanta gente que busca se isolar? Se o processo de viver em sociedade é o que faz nós crescermos, porque ainda assim nós ainda buscamos nos isolarmos, buscamos o silêncio. Não é? Muita gente busca o silêncio, não vou falar nada. Vou ficar aqui no meu cantinho, quietinho, porque aí não tenho compromisso com ninguém. O homem tem que progredir. Isolado, não lhe é isso possível, pois por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Se fecha como um caramujo. Ele precisa do contato com o outro para que essa essência dele não fique presa. Muitas vezes a gente vê acontecendo. O nosso corpo é assim. Experimenta ficar sem movimentar seu corpo durante uma semana. Não precisa de muita coisa, não. Uma semana. Você vai começar a levantar e fazer assim, o corpo faz track, né? É que ele já está começando a mostrar que ali tem alguma coisa errada. Não é assim que acontece? A gente fica, quem pratica exercício sabe. Eu nem pratico tanto, mas é só não fazer para na hora que você vai fazer, você fala, nossa senhora, que tortura. Por quê? Porque você deixou seu corpo. Ele foi lá e ficou, ficando fechadinho. Quando a gente fica triste, fica lá no nosso cantinho, sabe, fechadinho, não quer falar com ninguém. Na hora que você resolve sair do seu casulo, parece que você não consegue nem levantar o corpo mais, de tanto que a gente se fecha, de tanto que a gente se prejudica. A gente precisa entender que a gente precisa abrir. Isolado, nós não somos nada. Aliás, não somos ninguém. Quem diz que vive isolado está muito enganado, está muito equivocado. Ninguém consegue viver sem o outro. Ah, mas eu já estou autossuficiente, eu já consigo, já sei até cozinhar. Mas e aí, para comprar os seus pertences? Quem vai plantar? Né? Quem vai vender? Quem vai trazer até você? É difícil, mas nós precisamos do outro. Nem que seja dessa forma, de nós transformarmos. Vida, isolamento e o voto de silêncio. Então aqui a gente vai ver um pouquinho dessa ideia do voto de silêncio que muitas pessoas falam. Deus não pode ser... Kardec pergunta se é natural o isolamento e o voto de silêncio. Então Kardec os espíritos já vão ser bem duros nessas respostas aqui, porque ele fica preocupado com essas coisas. Os espíritos trazem e fazem os puxõezinhos de orelha na gente, porque eles sabem que a gente se acomoda demais com as coisas e que a gente às vezes fica tão perdido no que os outros falam, nas ideias que vão colocando na cabeça, que ele fala assim, mas como que vocês ainda pensam nisso? Por que vocês ainda estão fechados nisso? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena
a não ser útil a ninguém. Como que você se condena a não fazer nada a ninguém? Porque aqui a gente vai entrar naquela discussão do bem e do mal. E na outra vez eu acho que eu falei isso aqui, que o mal não existe. Que o mal nada mais é do que a ausência do bem. Que é exatamente isso, quando a gente se condena a não fazer nada de bom para ninguém. Quando a gente, eu vou ficar aqui parado, deixa o mundo acontecer, deixa a vida acontecer, deixa acontecer, não é assim? A música ou a outra do Zeca Pagodinho que fala que a gente tem que deixar a vida numa boa. Não, a gente precisa se movimentar. E para que a gente não deixe de fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. Fazer, exercitar. A caridade está estabelecida exatamente nesse ponto, quando a gente sai da nossa inanição e passa a fazer alguma coisa. Porque enquanto a gente se condena a ficar quietinho no canto, esperando acontecer ou decidirem por você, a gente está deixando de fazer o bem para alguém. E aí nós estaremos fazendo o mal. Por mais incrível que possa parecer. Mas eu não fiz nada, não prejudiquei ninguém. Mas você também não ajudou ninguém. E a gente não está aqui para ficar por aí esperando acontecer. Nós viemos aqui com um processo de fazer. Nós encarnamos com um processo de fazer, não de esperar acontecer. Jesus não falou que ele não veio aqui ser servido, ele veio aqui servir? Por que isso não é o nosso exemplo? Porque se Jesus, que é Jesus, um espírito crístico, veio e falou aqui, eu não vim aqui para ser servido, eu não vim aqui para vocês fazerem para mim, eu vim aqui para que eu possa fazer para vocês. Por que a gente ainda acha que deve ser servido? Que a gente deve esperar? Ou pior, não deva fazer nada. Se a gente acredita em Cristo, a gente precisa começar a colocar isso em prática, de alguma forma. Fazer o mais do bem do que se faz o mal é a melhor expiação. É a melhor forma de a gente vencer os erros que nós cometemos e que ainda cometemos, é fazendo o bem. Eu fiz me equivoquei, vai lá e reverta. Faça o bem. Faça alguma coisa de bom para você e para o outro. Aquele que se afasta da sociedade para cuidar de sofredores e se eleva rebaixando-se, coloca-se acima dos prazeres materiais e faz cumprir. Exatamente. Agora, se você vai lá e sai da sociedade para fazer o bem, uma coisa é você sair para se isolar e não fazer nada. Agora, se você sai da sociedade para ir a alguma comunidade, para ir a algum lugar, para fazer o bem, é exatamente sobre isso que a gente está falando. Porque Deus não condena as coisas, Ele condena sempre o excesso. E nós temos uma tendência a pegar tudo ao pé da letra. Ou sim é sim, não é não. E a gente não entende as ideias que são colocadas para a gente. Quer fazer, quer se isolar, então vai fazer o bem para aquelas coisas para aquelas pessoas que precisam. Quantos médicos que vão lá para o atendimento dos Médicos Sem Fronteiras? Eles saem daqui de uma vida na nossa sociedade para viver numa sociedade que eles nem conhecem, nem sabem que são e que só tem desgraça. Para quê? Simplesmente para fazer o bem. Médicos, enfermeiros, que vão lá, dedicam um momento da vida deles para fazer o bem a quem precisa, dedicando aquilo que aprendeu para melhorar para quem não tem nada. E muitas vezes em lugares que eles passam necessidade. Porque não tem nada mesmo. Não é que o médico vai lá e fica de boa, vivendo numa mansãozinha ou num lugar lá. Não, ele fica numa barraca, comendo das mesmas coisas que são doados para aquelas pessoas. Isso sim é fazer caridade. Isso é saber viver, se isolar para fazer o bem.
Lá na questão 772, que pensar do voto de silêncio, ele vai falar exatamente isso que a gente está falando. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu, né? Então Deus, se nós temos a palavra, nós devemos usar. Se nós temos o ouvido, nós devemos ouvir. Deus não vai nos condenar por nós utilizarmos aquilo que Ele nos deu. Agora, o outro lado é verdadeiro. Agora, se a gente utiliza a nossa fala para distribuir o mal, para maledicência, o ouvido só para escutar a conversinha e depois repassar para o próximo, aí a gente está usando o mal. É essa a diferença que muitas vezes as pessoas querem colocar. Ah, eu vou fazer o voto de silêncio porque aí eu não farei o mal. Não quer dizer nada. Absolutamente nada. Porque você não vai fazer o mal, mas também não vai fazer o bem. Ah, mas assim eu preservo. Preserva não. Você só deixa de fazer alguma coisa que você poderia fazer. E exatamente ele fala, não é a fala, é o abuso dela. Esse sim precisa ser tomado cuidado. Esse sim precisa ser punido. A má utilização. Por isso que não faz o menor sentido o voto de silêncio. O silêncio é útil porque pode se concentrar em entrar em contato com os espíritos. É importante o silêncio? É evidente que é importante o silêncio. Cadê? Tem plaquinha aqui do silêncio é uma prece? Você entra no centro espírita, está lá a plaquinha, o silêncio é uma prece. Por que é? Ah, quer dizer então o voto de silêncio não contradiz nada. A gente precisa utilizar as coisas que a gente tem para o bem, não ao pé da letra. Ah, o silêncio é uma prece? Por quê? Porque quando a gente olha para aquela plaquinha, a gente já se conecta a algo melhor. Ah, mas quer dizer que eu vou orar? Não, você nem vai precisar, porque na hora que você pensa ali, que ele fala o silêncio é a prece, a sua mente automaticamente já vai pensar em coisas boas. E vai impedir que você fique conversando e falando coisas que não deveria no momento. A gente começa a se controlar e a gente começa a pensar em coisas boas. E quando a gente está num ambiente desse, obviamente, os espíritos que estão aqui nos auxiliando, eles já nos trazem essas energias positivas e a gente já se conecta em coisas boas. Isso é muito importante para a gente. O voto de silêncio absoluto priva o homem das relações sociais que podem fornecer ao homem condições de fazer o bem. Então, quando a pessoa faz lá voto de silêncio absoluto, ela simplesmente está podando a sua própria essência daquilo que ela poderia trazer, daquilo que ela poderia fazer, daquilo que ela poderia mostrar para a sociedade que é importante e ela não faz. E ela deixa para lá. Poderia fazer o bem e não está fazendo. Silêncio absoluto só tem esse objetivo. O mal para você mesmo e a falta e a ausência do bem. Lá na questão 877, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhe obrigações especiais. Então, dessa obrigação, da necessidade de viver em sociedade, tem mais alguma obrigação que surge para ele? Essa questão não está nem na lei da lei de sociedade, está lá na lei de justiça, que vai falar exatamente isso. Sim, é a primeira de todas, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represárias. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, quando a gente vive em sociedade, aprende a viver em sociedade, sabe viver em sociedade, a gente aprende a respeitar uns aos outros. Ah, mas não é bem assim que acontece. Não foi isso que a gente chegou à conclusão lá no comecinho, que a gente às vezes nem respeita tanto essa lei de sociedade, porque a gente às vezes está de cara virada para isso? O que a sociedade faz com relação a isso? Cria leis, cria empecilhos, cria regras para fazer cumprir a lei de sociedade. Não é assim que acontece? É a ideia do Hobbes, né? Já que a gente não quer viver bem, vem alguém e vai falar, você vai viver. E vai ter a represária e vai ter a punição por conta disso.
É exatamente sobre isso que ele vai estar falando aqui. Os espíritos falam isso, falam assim, olha, a lei de sociedade está aí para vocês aprenderem a viver e respeitando uns aos outros já é o suficiente. Já é o suficiente. A gente faz isso? Não. Aí tem alguém que vai ter que colocar limite. A ideia de constituição, de lei, de regra, é tudo com base nesse conceito aqui. Que os espíritos estão trazendo. Aí, vocês aí, ó, no vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, que é essa lei aqui de um respeitar a vontade do outro, você tem represárias, que são as punições que a gente tem, que a lei estabelece. Que a lei estabelece e que a gente estabelece na vida, como espírito. Nós nos punimos por conta das vezes que nós não cumprimos. E a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Ninguém pode mais do que o outro. Todos nós temos os mesmos limites, as mesmas sensações, as mesmas vontades e, obviamente, os mesmos direitos. E nós precisamos respeitar isso. Um amigo meu eu achei muito interessante, ele contou que foi, não sei se foi no Japão, na China, foi um país oriental, e acho que foi no Japão. E ele estava numa reunião, era uma secretaria sobre transporte, e o japonês chegou para ele e falou assim, olha, a gente aqui estabeleceu essa regra para a população fazer. E ele falou assim, o meu amigo falou assim, mas e se eles não fizerem, o que a gente faz? Qual que é a sanção? Aí ele ficou atordoado, o japonês. Ele falou assim, como assim não fizer? Ele falou assim, não, você está falando que vai impor uma regra, impor uma determinação, e eu estou querendo saber se você vai colocar alguma sanção caso eles não cumpram. Ele falou assim, mas eles vão cumprir. Olha a cultura, a diferença de cultura. Assim, ele nem imaginava em colocar uma sanção, porque ele sabia que a partir do momento que aquela regra fosse estabelecida pelo governo, pela sociedade, que a sociedade iria assumir e iria respeitar. Não precisaria de colocar nenhuma punição. Aqui no Brasil acontece um pouquinho diferente. Né? Primeiro cria punição, depois a regra. Não, ó, já vou criar aqui que vai ter que punir e pagar multa, se não cumprir. Lá eles não levavam isso em consideração. Olha que diferença de pensamento, que diferença de vivência, que diferença de respeito ao próximo. E aqui a gente nem está falando em religião, a gente está falando em sociedade mesmo. Tem a ver com educação, tem a ver com cultura, tem a ver com tudo a formação. Tem os seus problemas, não existe povo perfeito. Tem seus problemas que são diferentes dos nossos, mas são diferentes dos nossos. E a gente precisa passar por essas situações vivenciando as suas diferenças e aprendendo fundamentalmente a viver em sociedade. E aí vai entrar a ideia dos laços de família. Porque onde começa a vida em sociedade? Na família. Não existe outro caminho em que isso se estabeleça. É lá que a gente vai começar a entender e estudar a cada um para saber quais são as suas reações e a forma como você vai viver em sociedade. E aí, esses laços de família, lá no Livro dos Espíritos, lá no 773, ele vai perguntar por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se quando esses não mais precisam de cuidados. Então ele está fazendo uma comparação, porque os animais são assim. Ele está lá, qualquer animal, ele vai ter o filhote, ele vai cuidar, vai chegar um momento em que vai largar. Vai lá e cuida da sua vida. Cuida do que você vai fazer, você vai cuidar. Do ser humano não funciona assim. Muito pelo contrário, né? Tem família aí que marmanjo com 30, 35, 40 anos está na casa do pai. Não que esteja errado. É porque faz parte da nossa forma de pensar. E não são todos os povos que são assim. Você pega um americano, por exemplo, se você vai lá, tem 18 anos, ele entrou na faculdade, não volta mais para casa. E se voltar para casa, vai pagar aluguel. Vai pagar os seus custos. No Brasil, não. Nós somos latinos. Aliás, na maioria dos povos latinos, essa
forma dos pais tratarem os filhos é completamente diferente. Os povos saxões é dessa forma, criou, asa, vai e não volta mais. E no latino, naturalmente, pode ficar o tempo que for que a gente vai cuidar de você enquanto der. A gente acaba aproveitando isso. Mas é a vida em sociedade. O idoso é a mesma coisa. O idoso num país saxão, Estados Unidos ou Inglaterra, ele já prepara a vida para quando ele aposentar, ele ir viver no asilo. É muito comum isso. O asilo é o lugar onde ele vai. Eu vou chegar uma vez numa situação da minha vida que eu não tenho mais condições de me autocuidar, de me autossustentar da forma de vivência, eu vou para um asilo e vou me cuidar, e vou me internar e vou me cuidar, vai ter a renda lá e vai cuidar da vida dele. Não é vergonhoso para os filhos isso. Fala para um latino colocar o pai no asilo. É muito difícil para a gente fazer isso. Porque está inserido na nossa cultura essa coisa de abandono, de abandonar alguém que me cuidou a vida inteira, não vou deixar. E aí que vão acontecer as piores coisas. Porque não quer colocar num lugar onde vai ser cuidado, deixa dentro de casa e aí não cuida bem. Ou pior, usa indevidamente o pai e a mãe para virar empregado. Então as duas coisas, elas estão muito próximas e têm muito a ver com a nossa forma de viver. E de a nossa forma como a sociedade resolveu viver e como nós escolhemos viver as nossas vidas. Aqui na resposta que ele vai dar é o seguinte: os animais vivem uma vida material e não uma vida moral. Quando um filho pode bastar-se a si mesmo, sua tarefa está cumprida e nada lhe pede mais a natureza. Essa é a grande diferença. Um é material, a vida material está preocupada somente com o material, a outra não, está preocupada com uma ideia moral. Se a gente for jogar nesses dois exemplos que eu acabei dando para vocês, tem muito a ver com isso. Porque quando fala que a pessoa é mais preocupada por filho não voltar, está preocupando com parte financeira, não com a parte afetiva. Quando ele fala que ele vai se internar num asilo lá, ele está preocupado com a parte financeira, que ele vai viver a vida para se sustentar e ter uma base financeira para não precisar de ninguém. É algo material, não é algo afetivo. Já quando a gente pensa na nossa situação, a gente está muito ligado ao afeto. A ideia do afeto, da proximidade, a ideia de você estar cada um junto do outro, de você poder se ajudar, se auxiliar, mesmo que isso cause problemas, porque a vida em sociedade não é perfeita. A gente vai aprender, cometer erros, e muitos erros, por conta dessa vida. E aí a gente tem a passagem de Jesus, que é quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, que é uma passagem lindíssima, mas que causa muita confusão. Muita confusão. Por quê? Porque a impressão que pessoas que não têm uma habilidade, um conhecimento do Evangelho, têm a impressão que Jesus está negando a própria mãe. E não tem nada a ver com isso. Jesus simplesmente se aproveita sempre das situações para ensinar, para mostrar para cada um de nós como isso pode ser diferente. E aí tem a passagem: estando ainda a falar a multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar-lhe. Jesus respondeu àquele que avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão disse: aqui estão meus irmãos e minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que diferença. Ele traz uma mensagem em que ele não está falando simplesmente em materialidade. Ele não está falando só naquela pessoa, naquela matéria, mas sim da humanidade. Ele está falando na relação social que cada um precisa ter e das relações que nós temos que ter um com os outros. Relações de amor, de fraternidade, da mesma forma que a gente tem que ter e a gente tem em família. Porque a gente costuma dividir muito as coisas.
Na minha família eu trato bem, mas os outros nem tanto. Ora, por que a gente faz essa distinção? Amor é amor. Ah, mas lá eu convivo melhor. É claro, você vive a vida ali. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que expandir isso. Jesus faz exatamente isso. A família dele é a humanidade. São todos aqueles espíritos que precisam dele, que estão ali apostos do seu lado e que acreditam naquilo que ele está trazendo. Não só porque nasceu da mesma carne. Até porque a gente vai ter, o Espiritismo vai mostrar para a gente a família espiritual e a família corporal, que eu vou passar rapidamente, porque o tempo urge, né? A gente vai passar rapidamente, os laços de sangue. Então a ideia de parentesco espiritual e parentesco corporal está relacionada exatamente à nossa essência. Então os laços espirituais, eles serão os dados pelo Espírito. Não necessariamente são os mesmos laços que são dados pelo corpo. O corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito. O espírito não procede do espírito. Ele não tem essa ligação como a gente pensa aqui de genes, de ligações materiais. Não, a ligação é outra, é uma ligação de amor, de fraternidade, de ligação. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo, como parentes próximos, são frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Frequentemente, não necessariamente. Ele é frequentemente porque na maioria das vezes nós temos relações de afeição, de ligação, de proximidade. Por isso que a gente conhece a outra pessoa, por isso que a gente conhece muitas vezes, sente aquela necessidade de estar junto, da mesma forma que muitas vezes a gente sente a necessidade de sumir, de desaparecer, de não estar junto. Falei outro dia sobre isso aqui também. Aliás, parece que às vezes repetem-se as coisas, né? Sempre cai algumas coisas das coisas que a gente falou da outra vez, que a ideia exatamente de a gente muitas vezes não entender por que aquela pessoa passa pela dificuldade, por que você não se dá bem e a gente, ao invés de resolver o problema, o que a gente faz? A gente vai embora. A gente precisa aprender a conviver mais, porque é aqui que a gente vai aprender a viver em sociedade. É aqui que a gente começa a vivenciar essas diferenças. As famílias laços espirituais são duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações de alma, reencarnação, que fazem com que nós, num plano espiritual, nos reencontremos, principalmente aqueles espíritos afins, ligados pelo amor, pela fraternidade. E nos casos dos espíritos, dos laços corporais, são laços mais frágeis, como a própria matéria, extingue-se com o tempo, que sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Os laços materiais, esses laços que a gente tem do dia a dia, vai terminar. Se nós não fizermos as ligações morais e espirituais, simplesmente vai se desfazer, cada um vai para o seu canto. Talvez, se a gente não fizer mal para ninguém, ainda sai bem. Se fizer o mal, vai voltar muitas vezes para resolver o problema que acabou causando. Mas ele tem uma ligação mais frágil, muito menor do que a ligação espiritual que nós temos. É aquela ideia de que muitas vezes a gente tem um amigo que se dá muito melhor do que o próprio irmão. E isso é muito comum. Cada um tem o grande amigo que se encontrou no determinado dia e você não larga dele. E tem o irmão que você não aguenta ele. A gente é assim. A gente é assim. Os laços são diferentes. Não é aquele laço que vai transformar naquela essência que o Espírito traz e que a ligação espiritual está estabelecendo. E na questão 774, há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Já falei disso também uma vez.
a gente aprende as essências das palavras, daquilo que ela significa, e a gente vivencia ela. A ideia de mãe, de pai, de irmão, é disso que ele está falando. Quando a gente fala de irmão, a gente fala de irmandade, a gente fala de proximidade, a gente fala daquilo que é próximo da gente, aquilo que é próximo, que tem um calor de amizade. É esse aperto que é transformado quando a gente fala na espiritualidade. A gente aprende onde? A gente aprende aqui, encarnados. A gente aprende tendo a possibilidade da convivência. A gente aprende a conviver com o irmão na família e leva isso para a sociedade. Leva isso para aquele seu melhor amigo que você chama de irmão. Porque a essência está aprendida na família. E a família, no final das contas, é tudo. Seja ela qual for. Seja ela da forma que ela acontece, seja da forma que ela é apresentada, se ela é com 2 pais, 2 mães, uma família, não importa. O que importa é o amor que está embutido nesse conceito. Importa é o amor que está apresentado e que a gente vai ver como que ele transforma vidas, como ele transforma os nossos corações e faz a gente refletir sobre o que a gente quer. Sobre como a gente quer viver junto do outro, como se fôssemos todos uma família, uma grande família, a família de Deus. Que a paz do Mestre Jesus permita que possamos todos os dias refletir sobre essas pessoas que convivem conosco, seja na família, seja no dia a dia, que precisam do nosso olhar, que precisam da nossa ajuda, ou que simplesmente só precisa do seu lugar no banco do ônibus. Só isso, às vezes, ela precisa. Só precisa sentar para descansar, porque está precisando de um lugar. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos.